Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMM, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabi Antunes, uma das cofundadoras e organizadoras da comunidade do Fala aí, e o nosso episódio de hoje faz parte do quadro Como será que é fazer Product Marketing naquela empresa? A empresa da vez é uma Big Tech e vai trazer bastante insight pra gente. Então, a nossa proposta com esse quadro é mostrar os bastidores de empresas reais, entender como o time se organiza, o que entregam de fato, quais são os maiores desafios, e é claro que trazer aquelas histórias que mais ninguém mostra. Eu estou muito feliz com a nossa convidada, e quem participa do nosso papo hoje é a Isa Rossi, diretora de Product Marketing, e vai contar pra gente como é fazer Product Marketing na Salesforce. Isa, obrigada demais por topar e por dedicar esse tempo para falar com a gente. Então, você pode começar se apresentando para os nossos ouvintes? Claro, Gabi, eu agradeço você, também toda a comunidade de PMMs que tem feito um trabalho fantástico para nos unir aqui nessa frente da profissão, discutir, trazer esses papos que são super relevantes. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, é um prazer conversar com todos vocês. Bom, atualmente eu sou diretora de marketing de produto na Salesforce, fui a primeira PMM contratada aqui na América Latina. A empresa tem uma tradição muito forte com essa disciplina, né, com Product Marketing globalmente, mas é uma novidade um pouco mais recente a nível internacional, e aí a gente vai discutir ao longo desse papo um pouco dessa nuance também. Eu sou Relações Públicas de formação, trabalho com várias frentes diferentes, já construí minha carreira muito focada em marketing e comunicação, principalmente digital, em empresas de tecnologia, e eu tenho passagem também por empresas como a Uber, a Samap, a Equinix, que é uma empresa de data center. Então, sempre estive aqui nesse meio de tecnologia e aí PMM acaba aparecendo ali, querendo ou não, em um pouquinho de tudo que a gente faz. Sim, bom demais escutar isso, Isa, principalmente você falando como a Salesforce valoriza também a área de Product Marketing e como que a gente pode aprender com isso, e você traz a tua bagagem para se tornar essa profissional de PMM que está numa cadeira de liderança. Então, bacana demais. E para a gente começar, queria puxar ali tua trajetória, que você mencionou um pouquinho. Você passou por áreas muito legais, fuçando também o LinkedIn, olhando. A gente vai vendo, então, passou por social media, passou por marketing digital, CRM, fez ali a parte de operações também regionais e hoje está como líder. Você me conta como que foi essa transição de carreira e o que você acredita que a vivência contribuiu até você chegar na cadeira que você está hoje? Gabi, como eu costumo dizer, né, para todo mundo, assim, passando como dica, nossa bagagem é o que nos faz seguir em frente e chegar onde a gente quer chegar. Então, seja ela sua bagagem cultural, sua bagagem profissional e até pessoal. E eu sou muito grata por essa jornada, por eu ter tido esses diferentes papéis nessas diferentes empresas, porque elas me deram todo esse racional que eu preciso para atuar hoje nessa cadeira que eu tô. Tendo primeiro essa passagem por cargos mais tradicionais de marketing, né, como uma analista ali de marketing digital, de sociais, então muito nesse contexto da época em que a gente tinha que construir as primeiras jornadas e posicionamento dos produtos no Facebook, né, para a base de clientes, então isso já tinha ali um quê de Product Marketing do que a gente conhece e discute hoje, até quando eu fiz minha passagem pela Uber, que foi uma empresa que me abriu muito a cabeça por eu ter, né, tido a oportunidade de trabalhar não somente com pessoas da área de comunicação, mas o pessoal de produto, engenheiros do ITA. Então eu tive todo esse acesso a diferentes pessoas e áreas que eu não tinha tido antes. Fui muito feliz na Uber em construir as estratégias de relacionamento dos motoristas parceiros aqui do estado de São Paulo, em um momento em que a gente tinha muita necessidade de interagir com esse público, né? Um lançamento de cidades, tinha uma questão de balancear esse marketplace. Então eu ficava com toda essa parte de comunicação para os motoristas e tinha que garantir que eles sabiam, por exemplo, um produto novo, uma feature nova, uma cidade nova que estava lançando, uma promoção que podia maximizar os ganhos, enfim. Então tudo isso sempre teve ali muito product marketing permeado, e até quando eu fui, enfim, indo e caminhando ali na minha progressão de carreira, até posição, por exemplo, no Uber Eats, em que a gente pensar em como treinar a base de restaurantes aqui, né, para o Brasil, e muito essa bagagem pé no chão que sempre ajuda a gente a construir as melhores estratégias. Então, para citar um exemplo aqui, e por que isso é importante para Product Marketing, a gente tinha uma área que cuidava do treinamento dos restaurantes de Uber Eats, porém os treinamentos eram feitos no Zoom. E logo quando eu assumi essa cadeira, eu falei, cara, será que o restaurante que está ali na ponta vai baixar o aplicativo do Zoom para fazer um treinamento, para saber como operar a ferramenta?
A gente mudou para uma outra ferramenta muito parecida com essa aqui, inclusive, que a gente está gravando. E aí o número, assim, né, foi para 256% mais restaurantes treinados em um único mês. Então, acho que toda essa bagagem que a gente vai trazendo, e hoje, né, com a área de enablement, de treinamento comercial, eu trago essa experiência do Uber Eats comigo, ou quando a gente precisa fazer um lançamento grande da Salesforce, que eu lembro da época do Uber também, com os motoristas parceiros. Então, acho que nossa jornada, ela contribui muito para a gente construir essa bagagem e aplicar, né, e exercitar essa veia ali, que é o que a gente vê como disciplina e como profissão de Product Marketing hoje. Então, fui muito grata nessa minha jornada, nessa minha passagem pelas diferentes empresas e cadeiras, e muito delas eu trago comigo hoje aqui para Salesforce. Perfeito. E é muito legal porque a gente vê na comunidade pessoas que vão falando: ah, mas eu não tenho experiência em marketing de produto. Será mesmo? Fica uma provocação para a gente pensar, né? E não se apegar ao título, né? Acho que a questão de título chega a ser algo burocrático dentro das organizações. A gente tem que, quando abre uma vaga, tem que ter um título determinado, de acordo com, enfim, a gente poderia abrir um leque. Mas é não se prender a isso, sabe? É ter muito essa clareza do que é a disciplina, o que é o Product Marketing, e mapear na sua jornada onde você já teve esse contato. E eu diria até que pode ser um contato acadêmico, muitas vezes, ou de um trabalho de voluntariado, né? Então, para muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que querem talvez migrar ou se exercitar, ou ainda estão nesse processo de se enxergarem como PMMs, eu acho que o título faz parte, mas não é o mais importante. Então, eu me vi muito ali na minha jornada como PMM e fico feliz com esse momento que a gente vive hoje, que isso é mais formalizado e que a gente tem um escopo mais definido. Então, repercutindo suas próprias palavras, pessoal, você provavelmente já é PMM aí, então vamos trabalhar um pouco esse posicionamento quase pessoal e profissional também. Com certeza. Isso é muito chave em todas as formas, tanto como a gente se posiciona ali e se aplica para uma entrevista, como se a gente se posiciona no LinkedIn. Então, é muito importante. Fica a dica também. É o que a Isa falou. Vamos aproveitar que a gente já tem funções mais bem definidas para fazer esse deparo com a nossa própria carreira. Legal demais. E você me falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Então, você é formada em relações públicas. Sim. E como a gente bem sabe, PMM precisa saber e muito se relacionar com diferentes áreas para fazer acontecer. No final do dia, ninguém faz uma entrega sozinho. E PMM é a prova viva disso. Então, a partir disso, você pode me contar quais foram os principais aprendizados que te ajudaram a ganhar espaço em funções estratégicas de PMM? Relações públicas é uma área dentro de comunicação social, né? Só para quem não tem muito esse texto. Na época eu fiquei encantada pela profissão, porque, como o próprio nome diz, se falava muito de como posicionar sua marca, sua instituição, ou até mesmo uma pessoa física, no caso, por exemplo, de uma celebridade, frente à opinião pública, né? E na disciplina de relações públicas, né, ao longo da graduação, tem alguns fatores que fizeram muita diferença na minha jornada, né? E encontrando outros RPs que viraram PMMs, acho que a gente tem muito essa sinergia também. O primeiro foco é muito saber estruturar um bom planejamento e estruturação mental, assim, estruturação do pensamento. A gente conseguir fazer ali mapas mentais claros, e para nós é cada vez mais difícil, o mundo está mais rápido, é muita inovação, a gente tem sei lá quantas vezes mais informação do que deveria e do que a gente consegue absorver e processar. Então, ter essa clareza mental, ela é muito importante, estrutura, e a área de relações públicas, ela tem muito estrutura nesse sentido, né, de planejamento, literalmente de estruturação. O segundo ponto é essa parte de mapeamento de públicos. Eu diria até que talvez, se a gente colocar no contexto de Product Marketing, é quase uma empatia corporativa. E o que eu quero dizer com isso? Você entender cada uma das áreas com a qual você precisa se relacionar e entender de onde eles estão vindo, qual que é a necessidade desse público, né? Quais são os grandes gaps que eles precisam cumprir, quais são as pressões que recaem sobre essas pessoas. Muitas vezes a gente traz para esse profissional de marketing, por exemplo, que numa discussão, algo que é uma preocupação de produto. Então, mapear com uma certa clareza ali qual que é a principal missão de cada um desses públicos que a gente interage no dia a dia é fundamental. E principalmente na nossa área, né, que é um grande elo entre várias áreas estratégicas da organização, em que a gente busca ter essa cadeira mais estratégica, a gente pode mergulhar muito em execução, a gente pode ficar só em execução, mas buscar essa cadeira estratégica, ela é importante, né? E aí entra o terceiro fator aqui, que acho que é uma
questão mais de presença executiva e de comunicação executiva. Quando eu me formei em relações públicas, se tinha muito a imagem de que o RP era aquele cara que é sentado ao lado de uma presidência e ia ajudar ali a fazer os guias mais estratégicos ou dar ali os direcionais para que a empresa não caísse em algumas emboscadas de opinião pública. E eu vejo muita gente como PMM tentando fazer o mesmo, né? Buscando esse espaço mais estratégico, mais diretivo e como alguém que recebe todos os inputs das áreas, enfim, necessárias e que contribuem com um go-to-market ou operação da empresa e traduzem isso em recomendações muito específicas. Então, acho que são esses 3 elementos aqui que faz muito sentido a gente puxar um pouquinho da área de RP e trazer para o nosso mundo de PMM. Perfeito, Isa. Principalmente falando sobre relacionamento, que é algo tão caro para PMM e tão estratégico também nas empresas. Então, muito obrigada por compartilhar. Ficam mais dicas aí para quem está escutando a gente. E vamos falar um pouquinho agora na Salesforce. No evento da PMA, você comentou algo também que chamou a nossa atenção aqui da comunidade, que é, você foi a primeira PMM da América Latina após 15 anos sem esse papel na região, e isso é uma baita conquista, principalmente numa gigante aí de tecnologia como a Salesforce. Então, você pode contar um pouquinho de como que foi esse processo para ganhar espaço e construir a credibilidade como primeira pessoa ali, depois de tanto tempo, tendo essa oportunidade ali na área? Com certeza. Eu lembro de ter visto essa vaga publicada e aí começou a me dar aquela vontade de aplicar, porque parecia muito interessante o desafio, né? Então eu saí da empresa que eu estava anteriormente como uma pessoa que tinha um time liderado para voltar para uma posição de contribuidor individual, né? Justamente para assumir essa primeira visão, assim, né? De como que a gente poderia operar. De uma certa forma, isso me ajudou bastante, porque aí eu trouxe não só a visão executora, mas a visão estratégica também, desde o princípio ali, né? Pensando em como crescer essa cadeira, não individualmente, mas para a região, né? Como crescer esse escopo aqui para nossa região. Foi uma jornada muito interessante, muito boa, estressante em muitos momentos, que é importante a gente não romantizar, e sim, no LinkedIn é tudo lindo, porque é o papel do LinkedIn, mas tem muito percalço, né? Não é fácil. E para nós aqui, PMMs, acho que a gente fica no meio do caminho ali entre produto e marketing, que às vezes pode ser um pouco ingrato, porque a gente nem é visto tão estratégico quanto o produto, mas a gente carrega as sinas de qualquer área de marketing. Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo acha que sabe o que é marketing, todo mundo tem uma ideia melhor que a sua, todo mundo sabe fazer um treinamento. Então, acho que a gente tem esse caminho ali compartilhado que acaba sendo mais desafiador, mas ao mesmo tempo é por isso que a gente gosta. Foi um processo de, primeiro, né, como qualquer pessoa nova na empresa, e acho que é importante qualquer pessoa ali que tiver numa empresa nova, de ter muita clareza ali nos seus primeiros 3 meses, ter o plano ali de 30, 60 e 90 dias, do que você quer alcançar, quais pessoas você gostaria de conhecer, o que você considera sucesso nessa posição. Então eu lembro de me perguntar no primeiro dia, assim, cara, o que eu considero sucesso? Quando que eu vou saber que eu tive sucesso? E a partir disso foi se desenrolando essa história. E um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente é que o óbvio só é óbvio na nossa cabeça. É muito importante que a gente saiba que nem todo mundo sabe o que é Product Marketing, especificamente numa operação que não teve isso por 15 anos, e explicar com palavras e com ações o que é PMM e como isso poderia aportar valor. Então, tem aqui também um papel nosso de uma certa humildade, que com essa humildade a gente conquista uma cadeira mais estratégica, de tipo, cara, deixa eu ver como é que é essa operação, o que eu posso aportar como Product Marketing. Aí a gente tem aquele leque gigantesco que vai desde um treinamento, um material bem feito de vendas, um plano de go-to-market, um conteúdo estratégico para um evento, um e-book para posicionar um produto novo no site, e a gente entende como plugar aquilo na organização. Para mim, isso foi um principal fator de sucesso. Então, entender como essa operação funcionava, aonde que eu poderia agregar esse valor, e a partir disso as pessoas conseguiram ver e reconhecer o meu trabalho e, por tabela, o trabalho do Product Marketing, como isso agrega valor dentro desse contexto da organização. Então, fazer essa costura é muito importante, foi desafiador, é um trabalho constante que exige essa consistência, mas acho que é isso, assim, um trabalho bem estruturado, ele dá resultado. É quase impossível não dar resultado. Eu brinco que até o exemplo do Uber Eats que eu trouxe, assim, putz, só de mudar a plataforma, quase 300% mais restaurantes treinados. Então, a gente tem que ter essa estruturação para conseguir saber onde se plugar e onde gerar valor para a organização
organização. E aí, gostaria de reforçar um ponto que você trouxe também, do relacionamento. Nossa área, ela não para sozinha, e é muito importante já se posicionar como esse elo estratégico entre várias áreas. Então, uma relação super forte com marketing, com vendas, com produto, com os times globais, no meu caso. Então, isso foi fundamental também para a gente ter sucesso por aqui. E é legal quando você vê que o trabalho que você falou, a gente não pode romantizar. A gente tem que falar a verdade e tem que falar como é o cenário que a gente encontra, mas mostrar que dá resultado. Então, nesse mapeamento, ver o que você tem de quick win. O que você pode entregar com menor esforço que vai gerar resultado? Se mostrar presente. Às vezes você não vai ter abertura na primeira vez. Tenta mais uma vez, tenta outra, tenta com outra pessoa e vai fazendo essas aparições de PMM mostrando quase como, olha a vitrine que eu tenho, com tanta coisa aqui exposta para você. O que será que eu posso fazer para te ajudar? Vai um pouco nessa linha de mostrar todas as capacidade de PMM, porque é muita coisa que a gente consegue fazer. É muita coisa. E um pouco do que a gente, né, falou no evento é que todo mundo tá ali para resolver algum problema. O foco de qualquer vaga de emprego é que tem um problema que precisa ser resolvido. Então, entender que problemas essas áreas precisam resolver e onde você pode ajudá-las a resolver esse problema é fundamental, assim. E é onde a gente se junta, gera confiança, gera essas relações de muito valor, gera o momento da endorfina, quando um projeto dá certo, que todo mundo compartilha aquele sentimento de vitória. Então, acho que é super importante essa empatia corporativa, como eu coloquei aqui. Acho que isso foi um grande fator de sucesso, principalmente na minha situação, que eu era uma pessoa numa região, né, que a gente tem ali mais de 1.000 funcionários, e que estava buscando esse lugar, para a nossa área de marketing de produto aqui para a região. Então, entender da onde esses outros times estão vindo e como você vai se encaixar nessa máquina, como você vai colocar ali óleo nesse motor, é muito importante. Muito bom, Isa. Então, um ponto que você traz ali de conquistar esse espaço ao sol, de fato, ele é trabalhoso, ele é recompensador, porque a gente consegue celebrar ali no final, mas o que você acha para quem está numa empresa, às vezes não tem uma estrutura tão grande de PMM e que quer construir também esse lugar? Por onde será que a pessoa pode começar? Ou qual dica que você dá para, aos pouquinhos, conseguir também chegar nessa relação estratégica e aportar tanto valor? Isso está muito conectado com um ponto que também já é bem batido no universo corporativo, mas das pessoas serem resistentes à mudança, né? Então, quando a gente fala de um PMM dentro de um contexto de uma empresa que talvez até seja grande e que é uma disciplina meio nova, ou que tem uma pessoa única ali, que a gente não necessariamente consegue provar muito bem esse valor, é por isso que acho que essa inversão do jogo, de mostrar que você está jogando junto, ela é muito importante, né? Então, minha dica principal é essa, assim, é entender muito bem como essas caixinhas funcionam. Isso vale também para pessoas em cargos de liderança, então entender muito bem quais são as preocupações de cada uma das lideranças das outras áreas. Isso é super importante de ter um mapeamento quase informal ali para você ter essa sinergia e entender onde gera valor, porque, de novo, né, todos estamos tentando resolver problemas ou solucionando desafios, então toda ajuda é bem-vinda, mas ela precisa ser bem direcionada. E aí acho que o grande desafio que fica aqui para todos nós é como a gente se posiciona como efetivamente essa área estratégica, que talvez, fazendo um paralelo, na época das relações públicas, quando a gente se formou, também, assim, no campo do discurso é lindo, é super estratégico, com relações públicas, sentar do lado do CEO e evitar que ele aprove uma campanha que vai ser problemática, né? Mas na prática não funciona tão assim. Então, acho que talvez seja um desafio compartilhado nosso como PMMs. E um ponto mega importante também, que eu fui, enfim, descobrindo ao longo da minha carreira, é que existe o nosso trabalho função, que é o trabalho em que a gente é contratado para fazer, as execuções, mas existe um trabalho em cima do trabalho, felizmente ou infelizmente, que é da gente trabalhar essa percepção também, de como as pessoas estão enxergando a área, comunicar os bons resultados que a área está tendo, comunicar com antecedência, eventualmente, algum projeto que a gente vai precisar de mais pessoas junto. Então, assim, existe esse trabalho também, é lindo a gente lançar um produto e a gente tem essas capacidades, mas pensem também com essa mesma ótica de lançar essa área dentro de uma empresa. Então, acho que é isso, assim, não deixa de ser um go-to-market também interno. Essa é até uma barreira para pessoas quando querem sair de um cargo de analista sênior, por exemplo, para uma coordenação ou para uma gerência, que existe esse novo trabalho
que é feito, que é trabalhar bem essa reputação e essa percepção, porque as pessoas não são obrigadas a saber. Então, as pessoas não vão saber por definição, então é importante você buscar esses espaços e buscar essa consistência neste trabalho do trabalho, para todos saberem ali todo o valor que aporta, porque infelizmente não é óbvio para nós que estamos no dia a dia fazendo coisas incríveis, mas ter esse esforço também de, quando conveniente, comunicar muito. Então, abrir muito esse campo da comunicação é fundamental. Então, acho que essa eu deixo como a dica principal, assim, né? Esse grande insight do trabalho em cima do trabalho, que eu acho que é uma coisa que a gente explora pouco. Sentimos as dores de quando isso não está acontecendo, ficamos frustrados, a gente acha que não está sendo reconhecido, mas talvez seja um pouco nesse sentido aqui. Espero que esteja fazendo sentido para quem está nos ouvindo. Com certeza. E também aplicar o próprio processo de discovery com a gente mesmo, independente se a pessoa está entrando agora na empresa ou não, se já está há mais tempo, nada impede que você faça isso e que você entenda onde que estão os gaps, como que você pode contribuir, até porque a empresa muda, as pessoas mudam. Então tem gente nova entrando, tem gente saindo, e é o que a Isa comentou, o óbvio precisa ser dito, muitas vezes está na nossa cabeça, mas a gente tem que passar isso para fora. E temos que ser ali belos comunicadores. Belos comunicadores, exatamente. E eu gostei desse seu ponto, fazendo um paralelo muito rápido, que a mudança é constante, assim, e tem sido cada vez mais, né? Quando eu entrei no mundo da tecnologia, eu adorava, porque eu brincava que morrer de tédio eu não ia, e eu adorava que a cada 3 meses tinha uma mudança, só que agora a gente tem a cada uma semana, 2. Então, tá ficando um pouco mais desafiador para todo mundo, né? Enfim, acho que é uma realidade na maioria das empresas. E, assim, não se assustar com essas mudanças e ter esses momentos de fôlego é importante, porque, né, já aconteceu muito isso comigo na minha jornada na empresa, né, são 4 anos, foram saindo muitas pessoas que viram meu trabalho, viram o valor de Product Marketing, mas estão agora em outras organizações, entram pessoas novas, então existe um pouco esse exercício de reciclagem, né, de consistência, precisamente pelo seu ponto, que as mudanças vão acontecer, não estão no nosso controle, então como que a gente garante que a gente tenha essa sensação de continuidade? Com certeza, as mudanças realmente elas acontecem rápido, e a Isa acho que foi muito generosa em falar que às vezes é semanal, às vezes é em questão de dias, horas. Verdade. É raro, mas tem acontecido bastante ultimamente sobre adaptabilidade que o PMM precisa ter. Então, falando desse assunto, então bora para uma curiosidade que surgiu lá pela comunidade, que pipoca na cabeça das pessoas, fica todo mundo muito curioso, que é como que PMM está organizado hoje na Salesforce? Quais são as principais atribuições da cadeira? E aí você pode contar ali um pouquinho o Brasil, acredito que seja um pouco diferente também ali dos outros países, mas só para contextualizar a galera. Nós temos uma figura muito específica aqui na empresa, né? Que nós temos um fundador que está conosco há 25 anos, que é o Mark Benioff, que é uma figura super presente, que super entende o valor de Product Marketing. Então, essa é uma área extremamente relevante e importante aqui na empresa, desde sempre. Também por conta da Salesforce ser uma empresa de capital aberto, então tudo que a gente anuncia, a forma como a gente anuncia, existe um peso estratégico muito grande e uma responsabilidade muito grande também. Então, na Salesforce, a gente tem uma equipe de Product Marketing muito grande na matriz, que é nos Estados Unidos. Nós temos os times de cada um dos produtos. A empresa começou como uma empresa de CRM, com uma nuvem só, e agora a gente tem um portfólio de mais de 14 produtos. E para cada um desses produtos, a gente tem times que trabalham com esse posicionamento e que garantem que a gente tenha tudo que precisa ter para vender, né, para posicionar esses produtos no mercado. Então, desde a página do website, parte de prestação, parte de treinamento de vendas de forma muito escalável, porque, enfim, somos dezenas de milhares de funcionários ao redor do mundo, todo o planejamento estratégico de venda do produto, de linha do produto também. Então, na matriz, esses times trabalham muito próximos à equipe de produto, mas também à liderança. Nós temos áreas de Product Marketing internacional, então espalhadas, né, enfim, agora por Latam, por também Europa, Ásia. Aí a função é um pouquinho diferente, então aqui os PMMs internacionais são muito conectados ao time da matriz de HQ. Então, nós temos nossa liderança, né, que fica, enfim, todo mundo fica dentro de uma mesma organização, que é de marketing, então a gente responde para o CMO.
E nós temos a missão de, primeiro, entender de tudo que está sendo produzido por esse exército de PMMs, o que faz sentido trazer para a nossa região ou não. Então, de acordo com o feature, de acordo com o market fit, de acordo com o próprio discovery que a gente tem aqui, ou que tem capacidades e nuances muito regionais. E também uma parte mais própria e autodirecionada, que é a gente criar esses conteúdos que fazem sentido para nós ou até produto. Então, eu fui muito feliz aqui com um projeto que eu vou levar para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, que foi a parceria do WhatsApp com a Salesforce, que nasceu através dessa PMM que vos fala, com um business case para o time de produto, falando sobre a influência do WhatsApp na nossa região, como é importante a gente estar presente nas jornadas de marketing com esse canal, a popularidade, a oportunidade de negócio que a gente tinha aqui era gigantesca, quase inestimável, né? Mas existiu todo esse trabalho de convencimento ali, de estruturação, como eu trouxe no começo, para demonstrar o valor desse produto aqui para nossa região, e isso se transformou numa parceria. Esse é um dos exemplos, né, que aí são mais regionais, porque tem coisas e capacidades específicas do Japão, da França, de UK, e aí esses PMMs trabalham muito em conjunto, parcialmente executando esses planos que vêm da matriz, parcialmente ali na outra metade, digamos assim, criando, né, e essas iniciativas que cobrem esses gaps que são mais regionais, que a gente identifica com os times de vendas aqui e trabalha junto com esses times. Então é uma área que é muito polvo, e a gente tem vários stakeholders, seja lá fora, seja aqui, então time de marketing, time de treinamento, time comercial, com certeza, time de produto, time de operações, às vezes até time de suporte para algumas ações. Então é uma disciplina bem globalizada. E aí, a principal diferença, né, trazendo um pouco mais detalhamento, que eu sei que é o que o pessoal quer saber, do PMM aqui para o PMM na matriz, é que lá existem cargos bem especializados. Então, você tem o PMM que cuida só da Keynote, ou o PMM que é dedicado a toda a parte de site, PMM que é dedicado a materiais comerciais, então, sales play, enfim, os próprios decks comerciais de produto, demonstrações. Então, eles se dividem muito por essa expertise. E aqui, internacionalmente, no nosso modelo, a gente se divide muito por produto. Então, uma pessoa é um ponto focal de, por exemplo, que a gente tem aqui na região de Service Cloud e Field Service, e ela é responsável por, desde apoiar o time de treinamento, até apoiar o time de marketing com a Keynote que vai ter, o material localizado, ou uma sessão interna com parceiros. Tudo isso é uma mesma pessoa que faz. Então, nós temos esses dois universos ali, de um PMM regional e internacional, mas que a gente considera uma grande escola, assim, né? Porque a Salesforce investe pesadamente em marketing de produto, então é muito legal poder aprender com o pessoal de lá, enfim, com os outros PMMs também, essa vertical mais de internacionalização. E também ter essa sensibilidade de mostrar como o produto ele precisa ser adaptado dependendo da região. Então ali, quando você começa do case do WhatsApp, é um baita case para mostrar que PMM consegue sim influenciar a roadmap. E como que a gente faz isso? A gente entende o mercado, entende o nosso cliente e mostra o valor que a gente consegue aportar. Então, é muito legal um case desse, mostrando que, sim, o PMM falou e foi ouvido e conseguiu ter ali acesso ao roadmap. E o time enxergar a PMM como essa voz, né? Então, foi diferente ter uma PMM nessa agenda com esse vice-presidente de produto do que ter alguém do time comercial falando exatamente a mesma coisa. Então, acho que também tem um ponto da gente, para gerar esse valor estratégico, para a gente ter essa cadeira mais estratégica, ser convidado para essas conversas que são um pouco mais gerenciais, ou enfim, de liderança direta ou indireta, mas isso também pode ser bom. Então, acho que fica aqui o convite para usar isso de forma estratégica. Eu sou terreno neutro, eu não sou o time comercial, pessoal de produto, eu não estou falando isso porque eu quero fechar esse contrato. Eu fiz esse mapeamento, estou escutando muito isso do meu time comercial e está aqui para você qual que é a oportunidade, né? Qual que é o business case que a gente tem para atacar. Então, acho que isso fez muita diferença em ter uma PMM do que alguém de vendas, de novo, às vezes fazendo aquele push mais forte, e aí se perde um pouco essa confiança. E isso ajuda também, né, e para quem está nos ouvindo, a você ganhar esse papel de credibilidade que a gente estava conversando, né? Então, realmente tem uma parte que é desenhar uma keynote para o evento, mas o quanto é estratégico você chamar esse PMM para também estar na conversa com a liderança e trazer essa oportunidade que talvez ninguém tenha visto. Então,
trabalhar muito esse conceito, assim, acho que foi fundamental aqui para a gente ter sucesso. E é algo que eu espero que quem estiver aqui nos ouvindo já consiga ter alguma ideia de melhor prática para fazer o mesmo, para ser essa cadeira da mudança. Muito bom. Eu já estou com muitas ideias, para ser muito honesta, e espero que vocês estejam aproveitando. E aí vou aproveitar para falar de produto, porque como você comentou, são 14 soluções, então é uma solução muito robusta e que pode facilmente cair num viés técnico, quando a gente olha também para o segmento que vocês estão inseridos. Então, o que você considera essencial para transformar esse produto que tem tudo para ser super técnico em uma narrativa que engaje ali os executivos e também os clientes? Excelente ponto. Existe uma necessidade da clareza, olha ela aí de novo, do que a gente quer alcançar e quais ferramentas a gente tira ali da nossa maleta para conseguir alcançar esse objetivo. Existe uma clareza ali de qual que é o modelo operacional da empresa em que você atua, que é importante você conhecer, até como curiosidade. Nós somos partes ali de uma grande engrenagem, é importante a gente conhecer esse todo, e dentro da organização de cada um aqui, acho que essa engrenagem vai estar plugada num lugar diferente, né? Tem pessoas que reportam para produto, pessoas que reportam para marketing, então acho que é importante ter essa clareza. E a partir disso, se tem muito claro qual que é o objetivo, né? Então nós temos uma profundidade ali de informações que a gente poderia passar, que é ilimitada. Nós temos produtos que são simplesmente APIs, então você entra no universo de APIs, como o List, por exemplo, a gente tem 200 conectores, é um papo super técnico, nós temos times de arquitetura, e aí acho que é dividir um pouco essa bola. Para mim, é muito claro, e ter esse acordo com os times que são técnicos, que a nossa missão como Product Marketing é gerar demanda. Para gerar demanda, eu não preciso contar todas as capacidades que o produto tem, ou contar todos os APIs que estão disponíveis, ou contar todos os casos de sucesso do mundo. É importante se manter um pouco nesse viés de clareza e de simplicidade, porque é onde a gente consegue gerar mais impacto. E no nosso caso isso é muito verdade. Então, quais são os elementos que eu preciso para gerar demanda? E aí no nosso ciclo, isso significa gerar uma reunião comercial. Então, quando eu estou no palco, eu não me preocupo em trazer todas as novidades do produto para aquele ciclo de inovação ou todos os casos de sucesso. Então, é importante costurar ali uma estratégia. E muitas vezes a gente pode até achar que o estratégico é fazer tudo e o máximo que der. E não, é o inverso, é você fazer o que for necessário e se limitar ao necessário é extremamente difícil. É muito complexo ser simples. Muito complexo. Então, existe esse viés. Isso já ajuda com metade do caminho. Então, assim, o que eu realmente quero e preciso para gerar demanda? E a partir disso, se costura ali uma estratégia, né, de que, nossa, eu preciso ter 3 capacidades que para esse mercado eu sei que vai ser importante. Eu preciso ter um caso de sucesso do Brasil, eu não preciso trazer os 15 casos que a gente tem nos Estados Unidos, porque eles nem batem ali numa sinergia com o que meu público precisa ouvir. Então, se manter muito simples ali, acho que é bem importante, e trabalhar com esses outros times para que eles saibam que esse pedaço mais simplificado vai acontecer, e no momento que o cliente quiser marcar a reunião para aprofundar, eles estão prontos, porque eles sabem exatamente o que aconteceu nos momentos ali de customer facing, né, com os clientes, nos eventos, nos webinars, nos e-books, no nosso site, para que eles possam preencher essa outra parte. Então, a gente não precisa fazer tudo de primeira, não precisa ter um pouco esse desespero, e isso vai muito em linha com comunicação executiva. É o mais simples possível. Você tem a oportunidade de falar uma frase ou 3 linhas, o que você vai levar ali na mesa para o CEO? Então é muito importante exercitar um pouco essa concisão e não se perder no mundo técnico, né? Acho que tem momentos para cada um. Nem o cliente ou o mercado deseja saber tudo no primeiro ponto de contato com a sua marca. E aí isso entra nessa questão de um go-to-market bem estruturado. Então, que momentos você vai aprofundar, que momentos você vai encantar. E para encantar tem que ser simples, né? Porque a gente não fica com a atenção da pessoa ali muito mais tempo. Hoje em dia, então, pior. A dica é essa, assim, é se manter no simples, que seja eficaz, que seja quase artesanal, né, dentro de cada um dos produtos ou equipes, e para que essa receita seja escalável, né, para que a gente consiga chegar nesse nível de evolução e de posicionamento.
E aí isso passa também pela mensagem, né? Nós temos um desafio aqui que é as mensagens são, obviamente, criadas em inglês e muitos termos ou muitos jargões não fazem tanto sentido para a gente. Então, existe um trabalho também de entender como fazer esse posicionamento e essa mensagem do produto, né? Para a nossa região e para cada um dos produtos. Então, o que a gente faz aqui com o nosso time é pegar esse material que vem de fora, mas entender quais são as capacidades ou os gaps, as dores dos clientes que a gente tem aqui e fazer essas adaptações para garantir que aquilo gere a empatia, né? Então, esse ponto de mensageria, na nossa experiência com essa cadeira, aí acaba sendo mais essa parte quase cultural e muito uma adaptação ou a criação desses materiais que entreguem realmente o que o cliente tem de dor, mas com a simplicidade suficiente para gerar demanda. Porque se você der todas as respostas, dificilmente, primeiro, a pessoa vai prestar atenção e talvez não seja o melhor caminho para você conseguir uma agenda com comercial. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, assim, quando for fazer essa estratégia. E tem momentos e momentos. E, de novo, volta o ponto do go-to-market. Fazer um plano bem feito, com cada fase, cada etapa e tática tem o seu objetivo, é fundamental. E tá tudo bem você encantar no primeiro momento, ainda mais você tendo a solução por trás. Então, ela vai chamar a atenção, você vai conseguir ter esse momento com a pessoa e mostrar tudo que você consegue oferecer. E aí você tem esse viés um pouco mais técnico. Mas é muito importante mesmo entender, ainda porque às vezes você vai ter um decisor que é diferente do teu usuário. Então, você vai ter que usar uma linguagem com essa pessoa e outra linguagem dentro da plataforma. Isso é muito valioso. E é o que você falou, o simples, bem feito. E nem sempre o simples é simples, porque você tem que ter essa sensibilidade para fazer o refinamento da mensagem e fazer com que ela ressoe no cliente. Então, tanto para quem trabalha com times globais e precisa fazer essa regionalização, quanto para quem trabalha com times ou com produtos muito técnicos, e aí você precisa fazer esse depara. Poxa, eu tô te chamando de tal coisa, mas meu cliente tá dando um nome diferente. Será que eu não posso dar esse nome diferente porque faz mais sentido? E aí eu explico como que é essa solução ali no fundo. Então, ficam questionamentos e provocações também para quem tá com a gente. E Isa, para quem sonha em trabalhar com PMM na Salesforce, essa aí o pessoal agora já tá todo mundo com anteninhas ligadas, ou diretamente com você. Qual que é o perfil que chama a tua atenção? Ótimo, ótima pergunta. Acho que esse ponto do simples, ele é super importante e isso cabe aqui numa característica que eu chamo de pessoa desenrolada. Uma pessoa desenrolada é aquela pessoa que não tem tempo ruim, que vai buscar na bagagem dela, dos conhecimentos que ela tem da carreira, da vida pessoal, da faculdade, da vida acadêmica, soluções, ideias e mecanismos para fazer com que as coisas que precisam acontecer aconteçam. Então eu chamo isso de desenrolado, até porque, né, nós somos um time enxuto para o tamanho da empresa e para o volume de coisas que a gente precisa entregar. Então ter alguém com esse perfil flexível, que consiga ter esse jogo ali de cintura é super importante. Então é algo que a gente vê isso nas várias cadeiras na Salesforce, inclusive porque tem muito essa rotação, né, dos PMMs, mesmo nos Estados Unidos. Uma pessoa que hoje está trabalhando com treinamento, daqui a pouco ela passa para fazer uma keynote, aí ela vai para outro produto que é muito mais técnico. Então acho que ter essa habilidade ali de flexibilidade, de adaptabilidade é muito importante. Então trazendo para as palavras corporativas bonitas, é isso que eu quero dizer com desenrolado. Um outro ponto importante, e aí muito especificamente no nosso caso, e em casos de empresas Big Tech, que até vi que vocês têm um episódio, né? Eu assisti, achei maravilhoso, é a questão de ser estruturado. E isso é uma boa prática dessas empresas Big Tech americanas, que são empresas que cresceram muito, mas que têm um viés de agilidade muito grande, de se manterem ali com processos muito estruturados, não de burocracia ou no sentido de serem processos extensos com muitas pessoas envolvidas, mas de ter clareza, né? Clareza no processo, clareza no papel de cada um dentro daquele mecanismo, clareza no objetivo que se quer chegar. Então, ter muito essa estruturação mental, acho que é algo que a gente busca bastante. E principalmente nessa questão regional, uma pessoa que consiga estruturar bem, articular muito bem quais são essas diferenças. Putz, eu poderia fazer uma lista aqui, mas acho que um outro ponto é comunicação. Nós somos uma área de marketing, então é uma área que exige interlocução com várias áreas, que exige uma parte, um viés mais estratégico, de números, enfim, de analytics também.
e acho que a comunicação é o que nos faz brilhar. E não significa ser extrovertido, mas comunicação significa que você consegue se articular o suficiente para passar a mensagem que você precisa passar. Então, esses 3 pontos, eles estão ali meio que relacionados, mas acho que são as características que eu vejo muito nos PMMs aqui da empresa e o que faz a Salesforce ter crescido tanto, enfim, com muito dedo dos PMMs aí, pelas keynotes, pelas reuniões com os analistas de mercado, com os casos de sucesso de cliente. É isso que a gente busca bastante. Legal demais. Todo mundo anotando aí, pessoal. E PMM, ele consegue ter essa participação mesmo estando, o que você falou, por trás. Então, é num material que saiu, é num keynote, é em algo que alguém não pode não ver que está ali assinado por PMM, mas PMM colocou a mão. Então, isso é legal e é resultado aí do nosso trabalho. E para fechar o nosso papo no off, que são perguntas e respostas rápidas sobre PMM. E aí, você pode me responder com o que vier na sua cabeça no momento ali da pergunta. Primeiro, uma buzzword de Product Marketing que poderia desaparecer. Framework. Eu acho que é importante, mas a gente coloca tudo como framework hoje em dia e me dá um pouco de incômodo. Acho que mais nos atrapalha do que ajuda recentemente. Eu amei, porque ninguém trouxe isso ainda. E framework é muito não bom. Sou contra, mas acho que também não pode vulgarizar a palavra, sabe? Aí acho que é importante a gente ter esse entendimento. Isso, não existe foi receita top of de bolo. mind. Foi o que apareceu na cabeça, então não me culpem. Não, achei maravilhoso. E segundo aqui, o que é pra você uma piada pronta sobre Product Marketing? Pra mim é piada pronta as pessoas não saberem. Já aconteceu várias vezes, assim, marcar uma reunião, aí é a reunião de PPM com vendas, reunião de PPP com... Então, assim, essa questão da sigla, ou de um não entendimento, ou de acharem que é produto... Isso pra mim é um pouco uma piada pronta, assim, eu já acostumei, eu dou aquela risada, eu nem internalizo, mas enfim, acho que acontece mais do que deveria também, aí já é uma... olha lá, reunião com o PPM. Fazer esse deparo interno, entendi, isso quer dizer que então eu vou nessa reunião. Isso, exato. Muito bom, muito bom. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual que seria? Na minha visão, e eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, eu acredito que existe mais benefício em ter Product Marketing dentro das estruturas de CMO do que de uma estrutura de produto. Então, lei universal é um pouco forte, mas a estrutura em que a gente atua muda muita coisa nesse jogo, né? Muda muito a forma como a gente se posiciona, como a gente é visto. Na minha experiência, né, por tudo que eu observo, a gente já teve os 2 modelos. Eu acredito que se beneficia muito quando a gente está dentro de uma estrutura de CMO, porque é quem é o dono da grana. E, enfim, aí a gente consegue ajudar muito a entender para onde vai toda essa grana, como ativar, como conectar o todo. Então, eu sei que é polêmico, de novo, já estou aqui fazendo minha ressalva, mas tem um pouco desse histórico aqui comigo que me provou, pelo menos na minha experiência, e de novo, individual, que faz mais sentido estar dentro da estrutura de marketing. E é legal porque é um ponto que todo mundo traz. É uma das primeiras perguntas para quem vai trabalhar com PMM mas faz mais sentido marketing ou produto? Exato. Depende. Depende. É situacional, mas é o que você falou, que existe também a parte estratégica de estar dentro do marketing. Exato. E é quem é o dono da grana, né? Eu sempre costumo brincar com isso. Eles, enfim, vai ter a keynote que seja PMM preenchendo. Então, acho que tem um benefício grande. E tem um ponto também que, enfim, a gente tem que sempre... gente, eu vou me estender, mas é muito rápido. Lidar com diferentes objetivos e conflitos de interesse, muitas vezes. Então, acho que estando dentro de produto, será que aquela feature realmente precisa de todo esse material? Mas se você está numa estrutura de produto, você tem... Qual é a sua margem de negociação para ter uma visão imparcial o suficiente do que realmente precisa ser promocionado? Então, acho que tem um pouco desse viés também. Boa, lembrando, ser território neutro. Ser território neutro. Ajuda. Exato. Nós somos a Suíça, gente. Para terminar, o que você anda estudando ou consumindo? Pode ser livro, artigo, case, o que você está vendo para recomendar para quem escuta a gente? Corporativamente falando, acho que tem 2 livros que eu tenho lido bastante, que eu achei muito interessantes. O primeiro é esse aqui, que é MBA Visual, do Jason. E basicamente ele mostra aqui várias formas de como as decisões são feitas dentro das empresas, tudo de forma bem ilustrada. E vai para uma parte muito estratégica, assim, de definição, como são os fluxos de pensamento e de tomada de decisão, questão de mudança, como fazer a gestão de mudança. E eu achei esse formato muito interessante quando
eu vi ele, enfim, na livraria. E realmente é um livro gostoso de ler e que vai te dar várias clarezas, assim, que você vai poder trazer para o mundo de Product Marketing. Então, para mim, fez muito sentido esse livro e me ajudou muito nas etapas de ciclo de planejamento aqui dentro também, de trazer essa estrutura um pouco mais interessante também para, enfim, para as iniciativas e para as táticas que a gente recomendou para o trimestre. Para quem está nos ouvindo enfim, está no momento de transição para cargos de liderança, principalmente de coordenação para gerência ou de gerência para diretoria, tem um livro que chama Quebre o Teto de Vidro, Estratégias Revolucionárias para Atingir o Próximo Nível da Carreira, que é de uma executiva chamada Carina Forlenza, que é super relevante porque ela discorre um pouco sobre tudo o que te levou até aqui, né, sendo um ótimo executor, fazendo vários projetos, conseguindo executar muita coisa em pouco tempo, não é o que vai te levar para o próximo nível. E ela fala particularmente para nós mulheres, né, e nós somos grande maioria aqui nessa área, e também dos desafios corporativos, enfim. Então, como você se posicionar como essa liderança e quebrar esse teto de vidro que ela coloca, né? De, enfim, ser um ótimo executor te leva ali até o nível de especialista, uma coordenação, mas dali para cima o caminho vai ficando mais tortuoso e existem habilidades e caminhos que a gente desconhece, principalmente, enfim, na questão de mulheres, a gente é muito pouco exposta a todas essas características que são necessárias, né? De negociação, de embate, de gestão de conflito, de se posicionar, enfim, ser um pouco mais assertiva. Então, tem uma série de pontos que ela traz que são fantásticos e foi um livro que me acompanhou muito na minha jornada na Salesforce. Então, acho que é uma boa dica. De novo, os dois não são tanto no mundo de PMM, mas a gente consegue ver muito essa bagagem para aplicar para nossa área aqui. E, enfim, enriquecer um pouco esse nosso conhecimento, essa nossa bagagem e trazendo esse viés mais estratégico executivo que a gente precisa e pode alcançar dentro das instituições com a área de marketing de produto. Com certeza. Eu não conhecia esses 2 livros, mas já estou colocando na minha listinha para já. Deixa de novo, fazer igual. Muito bom. Muito bom. E ele traz ali visualmente também, isso ajuda a tangibilizar o que... Não sei a fundo qual é o conteúdo, mas ele aparenta ser muito didático também no que ele tá trazendo. Exato. Então, muito legal. É um livro fácil de consumir e aí, enfim, a leitura mais densa eu deixo para outros tipos de livro, que aí o mundo corporativo já exige bastante. Concordo. Bom demais. Isa, muito obrigada por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Foi incrível conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória e aprender também sobre PMM na Salesforce contigo. Obrigada mesmo. Ai, obrigada a você, eu adorei nosso papo, foi muito gostoso estar aqui, compartilhar essas dicas. E acho que isso é até um convite, né, para todos nós continuarmos nas comunidades, continuarmos essas discussões, porque muitas vezes esses desafios podem parecer individuais, mas eles não são. São desafios compartilhados e a gente ganha muito em compartilhar, né? Quem passou por determinadas coisas, compartilhar com todos como foi, qual que é a experiência. E espero ter contribuído para cada um de vocês. Fico muito feliz com o convite de novo. E é isso, mantemos contato. Perfeito, obrigada, Isa. Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima.